Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a uma aula exclusiva do canal Engenhos da Alma. Essa aula é uma coisa linda. Eu sempre quis trazer alguns dos aspectos da questão do tarô, né, desmistificando alguns pontos, porque eu percebo ainda que há uma mistificação, um entendimento a nível mais intencional de misticismo, crenças, crédulos, toda uma questão quase mítica, né, em relação a esse oráculo. Então, todo mundo sabe, né? Se você caiu nesse vídeo de gaiato aqui no YouTube, ou se você está dentro do site, acho que você já entendeu a forma que eu trabalho, que eu procuro uma questão, digamos, mais analítica, científica, para trazer do entendimento para formar um raciocínio. Todas essas questões que eu trago, né, não só aqui no site, nas aulas, nos cursos, no Instagram, tudo é para formar um raciocínio, para que gere-se mais dados e o seu cérebro interprete a realidade melhor. E o seu cérebro, por trabalhar por recompensa, vai conseguir fazer isso somente se tiver dados. Então é por isso que eu tenho que entregar para vocês mais conteúdo, claro, de qualidade, gerando essa informação. E, como eu já falei algumas vezes, informação é energia e energia é vontade de. Informação é memória, memória é espaço e assim que vamos expandindo a nossa consciência. Então, a aula de hoje vai ser sobre tarô, um jogo simbólico. Você vai entender um pouco melhor, claro, né? Vou tentar trazer aqui essa questão do simbolismo do tarô numa visão, digamos, um pouco bastante holística, que eu gosto bastante e vou aqui dividir com vocês. Então, deixa eu dividir com vocês os meus famosos slides. Tarô, um jogo simbólico. O tarô pode ser considerado um caminho de conhecimento, porque consegue representar os processos humanos. Observe, processos humanos. Quem é meu aluno, não só do curso Espiritualidade para uma Nova Era, mas depressão e outros cursos, já sabe que a questão é você entender os processos em nossa realidade, em diferentes níveis de entendimento. Hello, consciência! Pode ser considerado um caminho de transformação, pois ajuda a expandir nossa consciência, intuição e sensibilidade. E, finalmente, pode ser considerado um caminho de liberdade, pois nos oferece a oportunidade de navegar por outros caminhos além daqueles a que estávamos acostumados. Quando eu coloquei aí, né, uma mandala, uma flor, né, uma questão, essa flor, para vocês entenderem a geometria, que você tem uma geometria expressa, e a pedra, né, que tem a sua geometria, não necessariamente expressa, mas que tem a sua geometria. E provavelmente essa pedra, ela foi arrancada de uma outra pedra, ela foi fragmentada de uma outra pedra, que essa outra pedra, o todo, tinha uma geometria que se dividiu. E essa divisão tem uma outra geometria. O que são arcanos? Né? Arcanos são as cartas, tá, pessoal? São chaves para entendermos os mistérios. Mistérios porque quando trabalhamos com símbolos, não conseguimos de imediato aprender a totalidade da experiência. Pessoal, tudo é símbolo. A nível de interpretação, de informação, a nível de ressonância, os padrões,
né, os patterns da nossa vida, você os interpreta. Você precisa da fisicalidade para os interpretar. Entendeu? Mesmo porque se referem muito mais a processos do que a fatos. Eu amei isso. Muito mais a experiências, sensações, emoções, mentalizações e arquétipos vivenciais do que a definições. Então, quando você tem um símbolo, é lógico, né? Quando você tem a leitura de um símbolo, quando você consegue transitar na leitura este símbolo deixa de ser estático a nível de interpretação, tá, pessoal? E passa a ser, digamos, fragmentável para a interpretação dessa experiência. Então, os símbolos estáticos passam a ser fluidos, porque eu estou falando diretamente de processos. E um processo não é estático. Os símbolos são excelentes para trabalhar com realidades que não se encaixam perfeitamente dentro de nossa experiência consciente. E para isso, são ao mesmo tempo estruturados e flexíveis. Por trabalharem em um nível mais abstrato, podem apresentar diversos significados. Como exemplo, a morte, que é um símbolo de transformação, muito raramente indica a morte física. A carta, o arcano morte, né? Aí para os que gostam de signos, a morte é a carta do signo de Escorpião, né? O meu signo. Que transformação profunda, deeper transformation, né? Profunda transformação. E essa imagem que você tem aí, né, dessas bolhas em cima desses orvalhos, né? Eu gostei bastante dessa imagem, ela é bem significativa, porque cada bolha tem uma referência, o seu ponto de referência, ao olhar para si e para o outro, inclusive a bolha central, para olhar para as outras bolhas que estão disponíveis. Então, a realidade é a sua bolha de percepção, que você tem um conjunto estático, mundo real, que você concorda que ele seja estático. Longa história, mas só para vocês entenderem essa questão de percepção. Dentro da visão do tarô, nenhuma experiência está fora de algum nível de realidade. Presta atenção. Não vem ao caso agora, porque futuramente, não sei quando, farei um curso mais abrangente dessa relação do quantum, né, do holofractal. Holofractal é a terminologia mais usada recentemente na física unificada e na ciência moderna, claro, né? Fractais e holografia, holofractal. Nenhuma experiência está fora de algum nível de realidade, porque é exatamente o que eu acabei de falar para você. Você está dentro da sua bolha, olhando para fora. Só que você acredita que o fora é mais real do que a sua própria interpretação. Ai, ai, ai. Uma definição simples de realidade seria: realidade é tudo o que é. Of course. Porque é tudo o que é para você, é relevante para você. Como foi dado pelo filósofo Robert Rapé, deve ser francês, né? É lógico que existem campos paradigmáticos de experiências que circunscrevem nossa percepção, mas são relativos. Essas escritas, por assim dizer, né? O famoso Deus escreve reto por linhas tortas ou tortas por linhas retas, né? Quem escreve o quê? Né? Níveis de realidade. Pessoal, vamos lá, let's think, vamos pensar.
Em uma época em que está havendo uma grande ampliação no nível de consciência e sensibilidade, sensoriedade, campo sensorial, hello, os meus alunos sabem perfeitamente como eu interpreto, encaro, ensino essa questão. Campo sensorial, a sua realidade é um campo sensorial, onde você tem uma série de fatores, né? O trabalho com os símbolos pode ser importante para integrar com maior facilidade as novas experiências. Todos os tipos de símbolos têm esta função, fazer a ligação entre o conhecido e o desconhecido. Hello! Quando você está em uma tiragem de tarô, acredito que eu fale isso na aula, né? Consulta de tarô terapêutico e na visão da física quântica, né? O tarô é uma elucidação do seu inconsciente. Só que ele tem uma fragmentação e você precisa processar, decodificar e interpretar. Não você, né? Digamos, o tarólogo, por assim dizer, o profissional que está lidando com isso. Eu, por exemplo, que sou apaixonado por tarô. No momento que se conhece em profundidade o conteúdo dos símbolos vivencialmente ou experiencialmente, aquela realidade deixa de ser simbólica, presta atenção. Por isso que eu insisto quando eu coloco, por exemplo, no Instagram, sobre a história da humanidade, fora dos livros oficiais, os símbolos inseridos, né? Quando eu fiz o especial, por exemplo, né, da Páscoa e falei do ovo mórfico, você tem que entender a relação símbolo para quando interagir na sua realidade percebida, esta realidade ganha um upgrade. Logo, ela não é a mesma. O mundo é o mesmo. É você quem se transforma. O que para uma pessoa pode ser uma realidade simbólica, para o outro pode ser uma realidade concreta. Hello! Nós somos educados a não percebermos os símbolos da vida, da existência, através de uma experiência firme e consistente. Para alguns, falar em energias sutis pode ser um símbolo, por exemplo, luz. Outros, neste exemplo, sente fisicamente a carga elétrica, claro, porque eu já processo o símbolo de uma maneira diferente. Processamento. Os meus alunos do curso Espiritualidade para uma Nova Era entendem exatamente quando eu digo processamento, né? A energia fluindo e que quando se fala em luz no nível de experiência sutil, para ela não é um símbolo, mas uma realidade concreta. Uau! Eu amei isso! As linguagens simbólicas podem traduzir uma experiência que conhecemos mal, conectá-la com algo que conhecemos, ampliando simultaneamente nosso nível de consciência, facilitando para que tenhamos maior perspectiva e clareza para nos conhecermos e tomarmos nossas decisões. Quem reconhece símbolos consegue transitar na sua realidade com mais clareza. Of course yet! Porque se eu consigo transitar com mais identificação, eu passo a ter mais, jogabilidade. O jogo, a vida está repleta de símbolos. Coloquei alguns aqui, vários, né? De um lado, uns símbolos mais, digamos, da nature, incluindo
o Horus Eye, o olho de Horus, né? O olho de tudo ver, Deus Horus, né? Esse olho é muito mais simbólico do que parece, né? Do que uma questão mítica ou religiosa do Antigo Egito. É muito mais profundo. E do outro, digamos, símbolos mais de religiões, centros de credos e por assim vai. Longa história também isso tudo. O que somos não é retirado simplesmente do nada. É criado a partir de determinados princípios, de determinadas ordens e frequências que funcionam como base de expressão da consciência. Para que nos sentirmos seguros, nos apoiamos naquilo que acreditamos que somos. Presta atenção que vocês adoram falar de crença limitante, a minha crença é limitante, mas você se apoia nela, porque você precisa se apoiar nela. Hello! A sua crença limitante é um sistema seu de autossobrevivência, acima de tudo autossobrevivência. Por isso falamos, sou um pai de família, sou uma amiga, e por assim diante. Poderia falar, sou uma pessoa sensível, afetiva, sou tarólogo e astrólogo, perseverante, né, seletivo, etc. São maneiras pessoais, comportamentais de identificação com papéis, arquétipos. São sempre expressões mais ou menos exteriores de determinados padrões, hábitos ou mesmo vícios de identidade. Isso cabe uma outra aula. Vícios de identidade, próteses psicológicas, né, e uma série de coisas, né, relacionadas, que ficam aglutinados, fazendo parte do caráter relativamente profundo com o qual me identifico. Longa história, hein, pessoal? Mas espero que vocês... esse é o penúltimo slide. Se você estava procurando uma imagem de tarô, ué, cadê? Não, pessoal, eu não trabalho dessa forma. Venham comigo, né? Caminhem comigo. Eu vou pegar na mãozinha de cada um de vocês e conduzir um raciocínio um pouco mais analítico para que vocês, quando olharem agora para o tarô, né? Para quem tem identificação, para quem tem preconceito, para quem tem dúvida, entender a questão analítica inserida. A mesma coisa de você pegar um baralho convencional ou o baralho mais usual, né, que tiraram os cavaleiros. Jung tem uma brilhante analogia da retirada dos cavaleiros, né, das cortes do tarô convencional, enfim, vamos lá. Muitos mestres de diferentes tradições enfatizam o aqui e agora. Isso porque percebem que nossa energia está dispersa em vivências mal resolvidas, em perspectivas impactantes, em sonhos desconectados, em fantasias negativas e por assim em diante. Somente a partir de uma base orgânica de presença com P maiúsculo, né? Essa presença é o eu aqui e agora. Eu coloquei essa imagem, por exemplo, né? Isso é essa imagem do cone, né? Cone de luz do futuro, cone de luz do passado. Esta realidade, essa camada de realidade, né? E que tanto os cones se afunilam ao centro e você está no centro. Porém, coloquei de um lado o tecido espaço-tempo, tá vendo? O globo aí terrestre com o tecido espaço-tempo. Longa história também, né? E também coloquei a questão do black hole, né? O buraco negro, né? Você já vai entender, né? Presença, poderemos participar ativamente de uma maneira harmônica de criação de nosso projeto de vida, obra alquímica.
Porque passado e futuro são distúrbios da sua mente terrena. Presta atenção que isso não é tão fácil. Mas eu preciso dar esse tipo de informação para você, para que você gere esse raciocínio. Então, passado e futuro são distúrbios de sua mente terrena para que você se localize nesta realidade percebida e você se chame de eu. Por isso que o tarô, quando eu, digamos, utilizo o simbolismo do tarô, eu estou utilizando uma perspectiva do agora. Não tem futuro, não tem passado. Sacaram a jogada? Longe de significar que devemos negar nosso passado ou bloquear nossos projetos de futuro, devemos conectá-los todos no aqui e agora. Claro! It's all your choices. Tudo é as suas escolhas, decisões ou base orgânica de nossa presença, com P maiúsculo. Quando fazemos uma leitura de tarô, ao invés de fazermos uma previsão de futuro ou análise do passado, estamos de fato fazendo uma série de relações entre diversos fatores, quantum, fora do espaço e do tempo, quantum, né? Fatores ligados à nossa atenção e como podemos lidar com eles da melhor maneira possível, né? Com esses fatos, com essas coisas, né? Todo mundo vai perguntar, oh, fulano me ama, né? Esse fulano me ama, você não entendeu a perspectiva do ponto frequencial de um sentimento? Aonde você quer saber e provavelmente você quer dominar isso. É muito nítido quando a pessoa pergunta isso, quando eu falo, não, a pessoa gosta de você, a pessoa fica mais tranquila. Pura ilusão. It's all illusion. Porque sentimento é frequência. Infelizmente, pessoal. Ou felizmente. Depende da perspectiva que você olha, né? Claro. Para quem conhece este símbolo, estamos construindo nossa mandala. A vida é cíclica, né? Por isso mandala. Ou campo unificado de experiências, ou sincronicidade, né? Os meus alunos sabem exatamente sincronicidade. Isso com o objetivo claro de vivermos amorosamente conectados com todos os seres iluminados. Eu coloquei o princípio de Heisenberg, né? O princípio da incerteza de Heisenberg, porque é exatamente isso, né? As suas escolhas e decisões estão apontando diretamente o que você chama de futuro, porque você interpreta desta maneira, né? É possível determinar com precisão a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante. Porque este elétron tem a sua consciência. Você tem a sua consciência. Pequeno elétron. Deixa eu voltar aqui para vocês. Hi, here I am. Espero que você tenha entendido. Essa aula, ela é um pouco, digamos, ela está num nível básico para intermediário, algumas pitadas de coisas um pouco mais difíceis, mas ela traz um raciocínio um pouquinho mais analítico desta questão de símbolos, ligando uma analogia um pouco mais científica para que você traga mais, para que você coloque o seu pezinho no chão e que você entenda a questão quantum quando for realizar a sua consulta de tarô ou quando você usar algum tipo de oráculo. Pessoal, isso é para tudo, tá? Nos diversos oráculos que existem, por exemplo, hoje, aquilo que você sincroniza, a informação que você sincroniza é exatamente a informação que você precisa tomar consciência naquele momento. Por isso, mais uma razão, por exemplo, abrindo aqui, né, digamos, para vocês entenderem, que a consulta online, a consulta por Skype, a consulta por e-mail, ela não interfere o nível de informação que você precisa sincronizar naquele momento da sua vida
para tomar determinada consciência daquele evento e expandir em consciência para interpretar sua realidade percebida de uma outra maneira. Longa discussão. Por isso que, por exemplo, você está numa biblioteca e você estava precisando de tal assunto, tal livro, e pá, de repente você está numa sessão de culinária e você acha aí um livro de aviação que era exatamente aquilo que você precisava para aquele momento, para um determinado trabalho aí da sua vida. Espero que essa aula tenha sido relevante para você. Acesse o Instagram do Engenhos da Alma, @Engenhos da Alma. Entre no site para mais aulas, se inscrevam no curso Espiritualidade para uma Nova Era para ganhar mais níveis de entendimento. E se for ressonante e relevante para você, a mentoria quântica está disponível. Abraços fraternos e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!